Olá, caro viajante que veio parar aqui não sei como. Meu nome é Davinir Viganon. Sejam bem-vindos ao Diário de Anarres. E hoje para mais uma dica de livro steampunk para vocês. Le Chevalier e a Exposição Universal do André Zanchi Cordenonzi. Preparados para a aventura? Então, guarde a vinheta. A história se passa na França durante a Exposição Universal. O imperador Napoleão III decide sediar uma exposição que vai trazer inventos das principais potências mundiais para a França para serem exibidos, né? Interessante notar que nesse mundo ele não é composto de grandes alterações geopolíticas. Então a gente tem a França, tem a Rainha Vitória na Inglaterra, tem também o Bismarck, a formação dos estados germânicos ali, né, do que viria a ser a Alemanha, configuração geopolítica a mesma do cenário histórico que a gente aprende nos livros de história. A diferença está no acentuamento da tecnologia, né? A tecnologia ela evolui, diferente da máquina diferencial, a tecnologia evolui apenas para o benefício da Inglaterra. Em Le Chevalier, a tecnologia ela se distribuiu de forma que não alterou o jogo de forças. Então a gente tem uma França forte, mas também tem outros países fortes também, assim como era no quadro original. Então a gente tem armas mais evoluídas, a gente tem dutos na questão da infraestrutura. A Revolução Industrial, ela de certa forma ela é mais acentuada, as tecnologias elas são mais ousadas, mas até certo ponto. A peculiaridade desse mundo, bem dizer, praticamente todas as pessoas, né, mesmo as que não são tão ricas assim, as muito pobres não têm, né, o seu Drossde, que eles chamam, né, não sei se é assim que se fala, autômatos que imitam animais, que são geralmente desse tamanho, né? Eles são, no caso do nosso protagonista, o Le Chevalier, é um corvo, ou um macaquinho, ou um lince, todos eles em tamanho diminuto, que há uma lei da física, do que se sabia foi desenvolvido nesse universo. Os autômatos não podem ser maiores do que um pássaro, né? E nessa história, trazer tanta tecnologia para uma cidade só pode atiçar certos planos, né, de acabar com o imperador da França, né? Uma jogada muito ousada do imperador, né? Nas vésperas desse evento mundial, um agente francês, o Pinard, ele é assassinado brutalmente, né? Tem um pescoço quebrado. Cabe ao Le Chevalier, não é um nome, ele é apenas um código, né? É um espião, que ele é como se fosse um título, né? Quando um Le Chevalier antigo morre, outro assume seu lugar, perde totalmente a identidade e passa a ser apenas o Le Chevalier, que trabalha para o Bureau de Investigação, um agente especial do Serviço Secreto francês, né? E aí ele é incumbido de investigar esse assassinato e ver que planos podem ter por trás disso, né? Ele logo descobre que realmente há planos sobre tentativas de assassinato, e quanto mais ele cava, mais ele vai descobrindo coisas. Não falar muito sobre a investigação, porque ela tem um certo mistério, mas o livro ele vale mais pela aventura, né? Pelo carisma dos personagens. Ele é o que eu chamo de livro de praia, né? Aquela leiturinha de praia. O que não quer dizer que o livro é ruim, na verdade, é um livro em que você pode ler sem forçar muito a cabeça. Você pode curtir, não necessariamente, não é que você vai desligar o cérebro. Eu acho que isso até é uma expressão forte demais. Quando eu me refiro a uma leitura de praia, é um livro que você pode ler sem ter mais preocupações em juntar peças, em montar um quebra-cabeça, em desvendar coisas atrás da leitura, figuras de linguagem. Não. O Le Chevalier não se trata disso. O Le Chevalier é uma aventura, assim como muitas outras publicadas na época, leituras agradáveis, rápidas e divertidas. Mas não quer dizer que a leitura ela é vazia, muito pelo contrário, tem críticas sociais embutidas aqui que você pode não prestar atenção e focar na aventura, ou também
pegar esses elementos para enriquecer a história durante a sua própria leitura. Talvez por isso que os personagens eles sejam, de certa forma, bem caricatos. Não sei se essa é a palavra certa, mas eles são bem focados nas suas características, né? Eles não são muito aprofundados. No caso do Le Chevalier, que é o nosso espião sem nome, ele é determinado e também até certo ponto misterioso, né? Até por ele não ter abandonado o próprio nome, então a gente não sabe muito do passado dele, né? O que tem um contraponto no persa, né? Que é um legionário que trabalha como um assistente direto. Muito pelo contrário, né? Ele é falastrão, não esconde os sentimentos. E também tem a Juliette. A Juliette é uma personagem que eu gostei bastante, mais até do que os protagonistas, o Le Chevalier e o persa. A Juliette é uma menina de rua que os nossos heróis encontram no decorrer do livro, e ela tem até muito mais motivações para fazer o que faz, não só a própria sobrevivência, por ela estar em condição de rua, mas também algo que vai se relacionar à trama, né? A forma como ela perdeu o seu tutor, o seu pai. E também tem muito a ver com as habilidades dela de criar mecanismos que vão inclusive ajudar o Le Chevalier contra os vilões, né? E ela é uma personagem que, apesar de aparecer muito menos que o persa, ela foi trabalhada muito melhor. Eu até gostaria de ver o persa sendo trabalhado de uma maneira mais profunda. Talvez isso aconteça numa série de contos que o autor deixou na Amazon também. Por acaso eles estão de graça, não é nem de graça no Kindle Unlimited, eles estão completamente de graça, com cada personagem tratados em um conto separado. Outra característica que me agradou bastante foi a fidelidade do autor com a Paris. Tem um mapa aqui de Paris, da Paris modificada pelas tecnologias steampunks que construiu no livro. É possível acompanhar as coisas que acontecem por esse mapa aqui. Eu gosto bastante quando tem mapas, eu gosto bastante quando a gente consegue localizar geograficamente a aventura, né? E uma aventura que se passa num espaço tão pequeno, em comparação com outras que costumam percorrer o mundo, né? Aqui ele fica na cidade de Paris. Então é isso aí, pessoal. Meu saldo para essa leitura foi uma leitura bem divertida. Às vezes a gente quer sair daquela leitura cabeça, mas às vezes a gente também quer uma leitura mais leve, né? É sempre bom poder alternar. Então, quando você já tiver lido o seu livro cabeça, recomendo uma leitura que vá divertir, descansar sua mente, que é Le Chevalier, a Exposição Universal. Está feita a recomendação esfumacenta para você, jovem aventureiro steampunk. É isso aí, pessoal. Até a próxima aventura. Tchau para vocês. Soviet happy.